Olá, amigos. Programa Cult no ar. Sou o professor Marco Cordeiro. Hoje aqui nas lojas Todeskine, nossa casa do programa. Loja Todeskine fica aqui no centro de Lages, na Praça da Catedral. Você pode adquirir aqui essas belíssimas sofá, cozinhas. Aqui na loja Todeskine fica aqui você vai ser muito bem atendido, bem no centro da cidade, na Praça Getúlio Vargas. Você pode vir aqui consultar com a Caionara, com o seu Cádio, tomar um cafezinho, ver as belíssimas aquisições que você pode ter para sua casa, em toda a área da casa, né, da sua residência. E lembrando sempre que a loja Todeskine faz em 10 vezes no cartão, sem juro, e você adquirindo o seu mobiliário aqui, os complementos ficam com 50%, né, tudo se refere ao complemento que acompanha o mobiliário, fica com 50% de desconto. Então vem aqui na loja Todeskine, você vai se sentir muito em casa, né? Tomar um cafezinho aqui, um cappuccino com o pessoal e conhecer. Se você ainda não conhece, não perca essa oportunidade. Se já conhece, venha e adquira aqui a sua utilidade doméstica junto à Todeskine. O programa Cult, né? Como sempre, um convidado especial aqui, alguém que realmente acrescenta, que deixa você reflexivo, né? Nós já conversamos sobre filmes, sobre livros, sobre música, e a semana passada foi uma conversa muito bacana também, que a gente fez a reflexão aqui no programa Cult, e hoje tem um ilustre amigo aqui, um professor, uma referência na filosofia, o Marcelo Fogaça, pai dos meus alunos Lucas e Mateus, que são muito talentosos também. A gente percebe o quanto há essa investigação, essa provocação com relação a pensar já na família, né? A esposa Gessiele também, a fisioterapeuta, muito desenvolta, muito especial. A gente percebe quanto eles dão importância para essa questão cognitiva da reflexão. E o meu amigo Marcelo vai aqui hoje, a gente vai tentar desenvolver um pouco de um tema muito muito atrativo para quem aprecia a cultura, que é o mito da caverna de Platão, né? Que é algo que, mesmo escrito há 2.500 anos atrás, ainda parece cada vez mais vivo. Óbvio que o Marcelo que vai desenvolver isso com a propriedade intelectual que lhe cabe. E eu começo aqui. Marcelo, seja bem-vindo ao programa Cult, né? E a primeira coisa que eu faço aqui já é perguntar quem é o Marcelo, por que a filosofia, como é que começou tudo isso. Nos dê um apanhado, assim, antes da gente entrar no mito da caverna, por que essa provocação, o que aconteceu, e um pouco da sua vida aqui para os nossos amigos do programa Cult. Cumprimentando você, Marco. Bom dia, tudo bem? Cumprimentando também o pessoal que está em casa. É uma alegria, uma satisfação poder participar de um programa tão interessante, tão cultural quanto esse, promovido pelo professor Marco aqui. Primeiro, deixa eu fazer um agradecimento aqui, uma deferência, assim como você é mestre dos meus 2 filhos, eu também tive o privilégio de ter tido como aluno aquele menino maravilhoso que é o Ian, né? Muito brincalhão, muito esperto, uma presença de espírito muito grande. Foi uma experiência muito bacana, assim, a nossa amizade, que eu nutro um carinho muito grande pelo seu filho. Parabéns a você também pelo programa e por essa família bacana que você tem aí. E em relação a mim, Marcelo Fogaça, puxa, é uma coisa até meio difícil de falar, porque falar da gente é mais complicado do que falar dos outros, não é verdade? Olha só, eu tive uma experiência muito bacana de vida em família, com o meu pai, com a minha mãe, onde o meu pai sempre gostou muito de música, sempre foi muito dedicado às letras, sempre foi muito estudioso. As pessoas... Não, na verdade a minha família é original de São Paulo, mas nós fomos radicados em Florianópolis e eu estou aqui em Lages há 8 anos. Viemos de Florianópolis para cá, eu e a Gessiele. Logo depois de nos casarmos, um tempo em Florianópolis, depois viemos para cá, quando o mercado abriu as portas profissionais para nós aqui. Por conta disso é que eu cheguei aqui. E a filosofia surgiu aqui também, isso aqui é mais interessante. Na minha formação pessoal, eu sou psicólogo e sou pedagogo. Na verdade, eu fiz pedagogia primeiro, depois eu fui para a psicologia. E aí, durante esse processo de formação, também fiz ciências religiosas, né? Eu tenho uma influência muito grande da Igreja Católica na minha vida. Eu sou católico por formação, por família, batizado, crismado, casei na igreja, aquela história toda, né? E estudei em colégio de freira e depois em colégio de padre.
Então recebi muita influência, digamos assim, né, da igreja, da filosofia da igreja que se vive. Tive uma vivência muito grande com o movimento de jovens, quando eu fui estudante e depois ex-aluno do Colégio Catarinense, lá em Florianópolis. E por conta disso eu sempre estive muito próximo da reflexão, do pensar, da leitura, a Bíblia, enfim, o estudo das cartas de Paulo, dos livros do Antigo Testamento, tudo isso sempre me atraiu de maneira muito curiosa, muito interessante. Isso faz parte da minha vida. Eu sou um homem de fé, eu acredito em Deus. Inclusive, uma professora de física uma vez: mas você não é filósofo? Como é que você acredita em Deus? Né? Porque é muito comum a gente fazer essa relação. Não? Se o cara é filósofo, Deus não faz parte da vida daquele filósofo. Mas muitos filósofos são cristãos, inclusive por conta da influência da igreja na Idade Média, onde a gente vai ter ali 2 grandes períodos de produção intensa de livros de filosofia, mas onde a filosofia era, vamos falar assim, submissa, era subalterna à teologia. A doutrina da igreja prevalecia sobre o pensar filosófico na época. A fé prevalecia sobre a razão, no caso. Né? E como é que eu fui começar com a filosofia? Quando eu cheguei aqui em Lages, de Florianópolis, vindo para cá, eu tinha um consultório de psicologia lá em Florianópolis. E aí, quando eu cheguei aqui, achei que não ia conseguir emplacar direto como psicólogo, porque a cidade, eu não conheço ninguém me conhece, a cidade não... Enfim, quem é Marcelo Fogaça? Então, como é que eu vou colocar uma placa lá de psicologia, sendo um nome muito estranho, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi de levar meu currículo em escolas, devido à minha formação. E aí surgiram, como primeiras opções, a sociologia e a filosofia. Então, foi assim que começou a minha parceria com a filosofia. Minha graduação em filosofia, inclusive, era posterior. Eu comecei primeiro dando aula, para depois complementar a minha formação pessoal e profissional com o diploma de filósofo. Então, foi assim que surgiu a filosofia para mim. Que bom, puxa vida, quer dizer, um psicólogo que descobriu, através dos alunos, poderia dizer assim, a grandeza de refletir, né, de estar muitas vezes desconstruindo, que é uma das coisas que a filosofia, para mim, assim, pelo menos você pode dizer melhor, mas muito bem faz, é você desconstruir dogmas, né? É você refletir. A gente falava assim em off antes sobre o Sócrates, né, e quanto o Sócrates ia penetrando, né, naquela coisa que a gente tinha de sólido, para ver se realmente aquilo são nossos valores, né? E até o Marcelo falou uma frase assim que mexeu bastante com o meu ideário, assim, que ele dizia que o Sócrates pregava que você já tinha todo o conhecimento dentro, que era apenas uma questão de você remexer e ir refletindo que você já tinha. Puxa, que bacana isso, né? Amigo Marcelo, professor Marcelo, sobre o mito da caverna do Platão. Assim, se a gente falasse de filosofia, a gente tive que escolher alguma coisa. Foi uma negociação que eu fiz com o Marcelo por um tempo pessoal, pelas redes sociais ali, falando: Iago, mas você vai no meu programa, mas a gente precisava ter uma definição, né? Um roteiro para que os amigos em casa pudessem se situar sobre o que nós vamos falar, né? Uma coisa não muito dispersa, uma coisa específica. E o mito da caverna do Platão foi a sugestão do professor Marcelo, e eu, obviamente, que pela hierarquia intelectual aceitei imediatamente, não me insurgi contra o tema, e porque até eu conheço pouco, a gente trabalhou isso na universidade, teve alguns professores de sociologia que trouxeram para a gente à tona o tema, né? E isso me causou bastante curiosidade. Eu gostaria que você falasse um pouco do mito da caverna, depois nós vamos tentar ir atualizando esse mito da caverna do Platão, né? Se você desejar colocar dentro do roteiro quem foi o Platão primeiro e assim, mas pudesse falar do mito, a gente já pode deixar o nosso espectador para saber o que é o mito da caverna do Platão, que construções podem ser feitas hoje aqui e de que maneira o mito da caverna de Platão está cada dia mais vivo, né, professor? Bom, vamos lá então. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a história do mito da caverna, ela percorre gerações e ela se tornou um clássico da filosofia. Talvez o clássico mais popular da filosofia talvez seja a história narrativa do mito da caverna do Platão. O Platão, vamos falar um pouquinho dele antes para a gente poder contextualizar a história, né? O Platão, ele foi discípulo do Sócrates, como você ainda há pouco estava falando do Sócrates, né?
Então, na condição de discípulo do Sócrates, o Platão ele vai seguir, ele vai se tornar um adepto fiel de todas as ideias do seu mestre. Tudo aquilo que o Sócrates falou e tudo aquilo que a gente conhece do Sócrates é através dos escritos do Platão, porque o Sócrates não deixou nada por escrito. Ele nunca escreveu uma linha sobre toda a obra, digamos assim, dele, toda a obra filosófica dele. Tudo que a gente tem hoje sobre Platão, sobre Sócrates, é através do Platão, a principal fonte, e também alguns outros escritores não menos famosos, mas também não menos importantes que o Platão na história da filosofia, né? O Sócrates, é importante dizer também, ele é considerado um divisor de águas na história da filosofia. Para quem não conhece a história da filosofia, ela começa com a ruptura com os mitos, com o pensamento dogmático que havia na época, né? Então, os gregos, na Grécia clássica, eles atribuíam as explicações de todos os fenômenos da natureza e todos os sentimentos que envolvem o ser humano aos deuses. Por exemplo, um tremor de terra. É causado por um deus, né? Uma tempestade, um trovão. Foi um deus que jogou um raio lá de cima e tal. Então, a relação dos gregos com a mitologia é essa. Assim, a mitologia servia para explicar tudo aquilo que estava ao alcance do conhecimento humano, porém ainda faltava a racionalidade, que é a contribuição, que é a ruptura que a filosofia traz. Então, os primeiros filósofos, e o Platão não é desse grupo, os primeiros filósofos são os pré-socráticos, justamente porque vem antes do Sócrates, que são os caras que investigaram os fenômenos da natureza, porque a mitologia dizia, um deus jogou um raio lá de cima. Aí, os primeiros filósofos disseram, cadê o Deus? Me prove que existe esse Deus, onde ele está? Então, eles começaram a buscar argumentos racionais e lógicos. Curiosidade investigativa. Exatamente. A curiosidade investigativa que hoje tem os cientistas, que a ciência tem hoje, era a mesma curiosidade daqueles primeiros filósofos. Então, esse grupo dos pré-socráticos, também chamados de filósofos da natureza, justamente por essa característica deles, eles investigavam todos os fenômenos da natureza, a chuva, um eclipse, um tremor de terra, como que as plantas crescem. Eles faziam perguntas do tipo, será que um igual gera outro igual? Por que gera outro igual e não diferente? As perguntas dele eram muito interessantes nesse sentido, né? E aí vem o Sócrates. Alguns séculos depois, vem o Sócrates. Quando o Sócrates surge, ele respeita a opinião dos filósofos da natureza, mas ele traz uma nova reflexão. Ele começa a dizer, gente, vamos nos debruçar sobre o ser humano, sobre o homem. Quem é o ser humano, afinal de contas? Daí vem a famosa frase do Sócrates, do conhece-te a ti mesmo, né? E conhecerás o universo. Essa frase está lá inscrita no templo de Apolo, na cidade de Delfos. E o Sócrates meio que se apropria da frase para dar início ao seu processo de filosofar. Então começa assim. E aí o Platão acaba fazendo contato, ele é um dos discípulos do Sócrates. O Sócrates também convém, abrindo um parênteses, ele, por conta de suas ideias, do seu método de investigação, ele acaba colocando as pessoas com, digamos assim, com uma posição mais crítica em relação à sociedade do seu tempo, ao mundo do seu tempo, porque o cara chegava e dizia, eu sou o rei porque os deuses me fizeram rei. E aí o Sócrates questionava isso, mas onde estão os deuses que te fizeram rei? Então ele questionava a posição de poder daquela pessoa. Por conta dessas e outras perguntas, ele acaba sendo visto com maus olhos pela sociedade poderosa da época, e que acaba condenando o Sócrates à morte. Né? O Sócrates ele acaba sendo condenado à morte, ele tem que tomar cicuta, que é um veneno, né, do tempo dele, e o curioso é que o cara ainda dá a chance para ele. O cara vai lá e diz assim, Sócrates, se você mudar de ideia, se você disser que vai parar com esse teu método de investigação e de questionamentos e perguntas, a gente retira a condenação. Porque eles não estavam seguros da condenação, eles não tinham certeza, ele não tinha feito nada de errado. Né? Embora ele tenha questionado o poder político do cara, mas ele não foi lá falar mal da pessoa, ele simplesmente questionou de onde vem o poder da pessoa. Né? Mas ele disse assim, não, como eu não fiz nada de errado, eu estou com a minha consciência tranquila, se vocês quiserem me condenar, então o erro vai ser de vocês e não meu. E ele aceita a condenação. Ele toma o veneno, digamos assim, de livre e espontânea vontade. Ele aceita a condenação, porque ele não vai voltar atrás naquilo que ele acreditava, né? E aí, então, o Platão leva isso adiante, e aí a gente já abre uma questão que é a política.
E o mito da caverna ele vai se inserir, de certa forma, nesse contexto da política. Platão ele não era democrático. Ele era contra a democracia, ele era um antidemocrata. Né? Por quê? Porque Atenas era democrata. A democracia que nós temos hoje ela tem raízes na democracia ateniense. Né? Sócrates era um cidadão ateniense. E como a democracia condenou Sócrates, então Platão se tornou contra a democracia porque é um sistema injusto. Condenou uma pessoa inocente. E outra coisa que fez Platão questionar a democracia, Atenas era democrata, Esparta não era. Quando houve a guerra famosa entre Atenas e Esparta, Esparta levou a melhor. Então a democracia perdeu uma guerra. Então a democracia não prepara cidadãos, não prepara homens, enfim, não é um bom regime de governo. E, né, então Platão começa a questionar o mundo do seu tempo, a sociedade do seu tempo, e aí ele traz uma ideia para as pessoas entenderem o pensamento dele. Estamos por volta do século V, mais ou menos antes de Cristo. Essas histórias já vêm há 2.500 anos, né, de acúmulo aí de história e reflexão e debate. E aí então é que ele surge com o mito da caverna. Que legal, pá. Então, eu não conhecia, nem imaginava essa ideia do Platão, assim, entendia que a democracia falhou, né? Quer dizer que se vai ter um confronto com Esparta, e Esparta parece que era bem menor, né? Pelo menos até onde eu sei a guerra de Termópilas ali, né? Esparta tinha um número bem reduzido contra Atenas e ainda acabou vencendo, né? Quer dizer, então a democracia tinha fissuras, né? Que começava a verter água, vamos dizer assim, né? E ele não sabia dessa ideia, né? Do Platão e tal. Do Sócrates eu acompanhei um pouquinho, acho fantásticas as ideias, né? Assim, dele não dá para a gente lamentar, porque como a gente conversava antes, eram valores de 2.500 anos atrás, dele ter sido condenado, né? E que coragem, que algo assim difícil de encontrar. Não, eu prefiro morrer do que mudar as minhas ideias. Talvez porque ele identificava a essência dele nas ideias. E era como alguém dizendo, você, a partir de agora, Marcelo, ou você renega que é um bípede implume, ou vai morrer. Como vou fazer isso, né? Quer dizer, e se eu tinha convicções, se o Sócrates tinha convicções que as ideias dele eram reflexivas e que falava que as pessoas pudessem, de maneira endógena, de dentro para fora, chegar a determinadas conclusões, e estava sendo condenado à morte por isso, então que toque a execução mesmo, porque eu não vou deixar de falar. Muito legal isso, né? E o mito da caverna de Platão? Qual é a alegoria que ele fez, aonde queria chegar? Nos contextualize sobre essa questão, professor, por favor. Então, vamos lá. O mito da caverna é o seguinte, ele é uma tentativa de Platão nos explicar, fazer uma demonstração daquilo que ele estava investigando, que era o conhecimento. Afinal de contas, como que o ser humano conhece as coisas? Como que a gente pode ter certeza de que as coisas são as coisas que são e não aquilo que a gente acha que elas são? Essa é a reflexão do Platão. Afinal de contas, você pode ter certeza de que uma coisa é uma coisa? Ou você tem apenas a sua ideia, a sua impressão, a sua opinião? Então, ele estabelece uma separação entre opinião e conhecimento. São duas coisas diferentes. A opinião é aquilo que você acredita, é aquilo que você pensa, é aquilo que você imagina. É a ideia que nós fazemos das coisas. E o conhecimento é a gente se apropriar da realidade da coisa como ela é, e não como a gente imagina. A gente tem que se despir das nossas possibilidades, das nossas limitações, para a gente tentar entender a coisa como a coisa é em si mesma. Então, para explicar essa ideia, ele contou uma historinha, que é o famoso o mito da caverna. O mito da caverna, posso continuar aqui, né? O mito da caverna, vou tentar resumir, porque ele é uma narrativa muito interessante, mas em função do tempo que nós temos aqui do programa, né, não vamos extrapolar. O mito da caverna é o seguinte, Platão pede para a gente imaginar um grupo de homens acorrentados numa caverna, desde sempre. Então, a realidade que esses homens conhecem é o fundo da caverna. Eles estão presos aqui ao fundo da caverna. Então, eles estão presos de forma a olhar sempre o fundo da caverna. E no fundo da caverna são projetadas sombras. Essas sombras são de objetos que existem lá fora da caverna e que, quando passam por lá,
ou quando coincide de estar lá fora, a sombra é projetada através de uma luz que vem de fora, a sombra é projetada no fundo da caverna. Então os homens, esses prisioneiros, ficavam, digamos assim, tentando adivinhar, tentando competir entre eles, quem sabia distinguir melhor a sombra que aparecia ali. Mas eles não diziam, aquela sombra é um cavalo. Eles diziam, vejam, é um cavalo. Não, eles não faziam a distinção entre o objeto em si e a sombra. Né? Justamente porque Platão queria mostrar a coisa em si e aquilo que você acha que é a coisa. A coisa é o objeto como ele é. E a sombra, dentro do mito, seria a opinião que eu tenho sobre o que é aquele objeto. Então eles ficavam conversando dessa forma. Até que um dia, para que a história tenha efeito, né? Até que um dia um dos prisioneiros se liberta das correntes. Esse libertar ele é metafórico, evidentemente. Libertar-se das correntes é parar e pensar, será que isso aqui é realmente isso? Será que isso não pode ser de outra forma? Será que não existe um outro jeito de entender esse objeto ou esse fenômeno, essa questão? Então, quebrar as correntes é isso, né? E aí, quando esse prisioneiro quebra as correntes, ele rompe com as correntes, ele sai da caverna. Quando ele sai da caverna, a caverna era escura. Então, os nossos olhos são acostumados com a escuridão. Quando ele sai da caverna, ele fica cego com a luz que ele vê lá fora. Isso significa que a realidade é muito maior do que a nossa possibilidade de entendê-la, né? Então, quando ele vai lá para fora, ele fica cego e ele se esconde. E aí a noite cai. Quando a noite cai, os olhos dele vão se acostumando gradativamente com a luminosidade do dia que amanhece. É até poética a narrativa do Platão, né? Então, à medida que o dia vai amanhecendo, ele começa a distinguir a folha, a árvore, um animal, né? Um cavalo, por exemplo, o reflexo do sol nas águas, enfim, ele começa a distinguir. E ele se dá conta de que tudo aquilo que ele via lá dentro da caverna não fazia sentido. Não era nem perto da realidade real das coisas como elas são. Ele acordou para o conhecimento. Então ele se deslumbra com aquilo, ele acha aquilo maravilhoso, e naquele momento ele tem uma lembrança. Meus amigos ainda estão lá presos naquela caverna. Então ele tem um ímpeto e ele volta para dentro da caverna para resgatar, para salvar, para tirar os amigos dele daquela caverna escura, onde aquele mundo de sombras é apenas ilusões. E aí ele chega lá, ele convida os amigos dele, só que quando ele sai do claro, do real, para o escuro da caverna, ele novamente fica cego. É um fenômeno físico até, nossos olhos demoram para se acostumar quando a gente troca do claro para o escuro e do escuro para o claro. Então, quando ele entra na caverna, ele fica cego. E aí os amigos olham para ele e vêm assim, peraí, o que houve? Você não está legal, o que aconteceu com você? Ele disse, não, é que eu estive lá fora, eu conheci um mundo novo, um mundo real, e vocês têm que vir comigo, porque isso aqui não é real, gente. Venham comigo. E aí os caras põem o pé atrás, eles estão presos, veja que interessante. Eles põem um pé atrás, o pé da dúvida, né? E dizem, não, peraí, tu vem aqui e diz que viu um monte de coisa lá fora, então nos mostra o que você está vendo. O que é isso aqui? E aí mostram a sombra para ele. E ele confunde a sombra. Ele não enxerga mais, ele não consegue mais distinguir a sombra, ele começa a errar. Né? Por exemplo, era uma árvore, ele fala, é uma flor. E os caras desconfiam dele. É um cavalo, ele fala, é um cachorro. E aí os caras não acreditam nele. Os caras não acreditam nele, e aí o Platão meio que interrompe a narrativa dizendo que os amigos iam matá-lo, porque não aceitaram que ele ficou cego e agora queriam levá-lo para lá, para junto dele, lá fora, para todos ficarem cegos. Seria a perdição total da humanidade. No entanto, ele era o único que estava enxergando as coisas como elas realmente eram. Mas os amigos não aceitam ele. Que legal. Dava para fazer uma analogia que o Platão se referia a Sócrates nesse caso, porque né? Porque assim, digamos, era uma pessoa que se libertou. Quando o professor fala que o Sócrates foi um divisor de águas do pensamento, talvez seja daí que vem os pensadores pré-socráticos, né? E os depois de Sócrates. Então, assim, e professor, e quando o Platão se referia, claro que ele fazia uma metáfora sobre a questão física e tal, de se habituar. É possível afirmar que essas pessoas que estavam presas estavam numa zona de conforto que não desejavam ou não contemplavam o que tinha lá fora, a ponto de se insurgir quando alguém queria lhe mostrar a verdade?
Posso afirmar? É possível dizer uma coisa assim? Olha só, o interessante dessa ideia é que quando Platão fala que os amigos queriam matá-lo, os caras não aceitaram a verdade. Os caras já tinham sua própria verdade. É como todos nós, e Platão aí ele tira o véu, né? Ele assim, olha gente, esse mundo que nós vivemos é a caverna. Nós não conhecemos as coisas como elas são. Nós conhecemos as aparências das coisas. As aparências das coisas são as sombras. Mas a gente acredita que aquilo que a gente está vendo é verdadeiro. Então, a analogia é perfeita, em vários sentidos. Quando o prisioneiro sai e volta e tentam matá-lo, esse prisioneiro é realmente o Sócrates. Porque ele tentou mostrar para as pessoas do tempo dele que as pessoas estavam se apegando a uma ilusão, a uma falácia, a gente pode usar um termo da filosofia aí, né? Que é você acreditar que uma verdade, que uma mentira seja verdade. Isso é uma falácia. Quando ele fala assim que os caras acreditavam que as sombras eram reais, eles não estavam fazendo de conta que as sombras eram reais. Eles acreditavam que aquilo ali era o mundo verdadeiro deles. Assim como a gente acredita nas coisas que existem. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita. Tem gente que acredita que a pobreza existe por vontade de Deus, ou porque a miséria sempre existiu mesmo, e sempre vai existir. E tem gente que luta para acabar com a pobreza. Então, sabe, as questões do mundo, elas são a nossa caverna, elas são a nossa corrente. Quando você se prende a uma ideia e você não muda de opinião, você é o prisioneiro da caverna. Todos nós somos um pouco prisioneiros, de certa forma, dessa caverna que é a realidade, né? Legal. Professor, e posta, digamos, agora que as peças já estão no tabuleiro, a trama já tá formada, né? A gente já soube então o que é o mito da caverna do Platão, os prisioneiros, a pessoa que se libertou e se libertando viu que lá fora existiam coisas reais, concretas, o pensamento e quando tentou voltar encontrou nas pessoas que ele tentava libertar. Isso acontece muito, né? Assim, é raro, mas acontece muito, né? Quer dizer, de você querer libertar alguém e a pessoa entender que está na... Isso a gente vê até, talvez, alguns núcleos familiares, né? Que existe uma relação de opressão tão sistematizada que o oprimido já imagina que o opressor é o motor da vida dele, né? Ao ponto de não querer se libertar daquilo, né? Posta a trama, professor. Agora quero que você contextualize isso nesse mundo líquido que nós vivemos aqui, ó, como questão da web, o que poderíamos, se o mito da caverna do Platão, eu ontem via o Saramago falando sobre isso e que nós nunca, segundo ele, nunca estávamos tão perto do mito quanto, tão próximos ou tão real era o mito da caverna do Platão quanto agora. Então agora faça uma viagem no tempo, dos 2.500 anos para cá, e contextualiza o mito do Platão, o mito da caverna do Platão, com a nossa realidade hoje, a web, a Matrix, ou como você desejar atualizar isso para os nossos ouvintes do programa Coaching. Então, essa questão da modernidade, dos tempos modernos, nossos tempos, né? E o mito da caverna, o mito ele se faz muito presente desde sempre. Ele é uma referência na história da filosofia, justamente devido à atualidade com que o Platão foi muito feliz quando criou essa história. Porque a gente pode se reportar aos dias de hoje e, com muita facilidade, a gente identificar um mundo de aparências. Eu visto roupas da moda. É uma aparência? Você pode usar uma roupa da moda, uma grife, ou uma roupa igualzinha, sem a grife, e você vai pagar o dobro do preço pela grife. Então você está preso a uma aparência, né? Se a pessoa digamos assim, é adepta de uma determinada religião, e eu sou adepto de uma determinada religião, então isso não é uma crítica, né? É simplesmente uma constatação. E a gente segue os dogmas da nossa religião, da nossa crença. Aquilo ali é uma verdade dogmática, ou seja, uma verdade cristalizada que a gente aceita sem questionar, porque a igreja que a gente frequenta, aquela religião, ela nos oferece uma verdade pronta. Olha, aqui na nossa igreja é assim. E aí a gente entra naquele esquema e faz o assim de acordo com o nosso sacerdote, o nosso pastor, o nosso padre, enfim. Né? A pessoa nos orienta e nos diz que tem que ser daquela forma,
porque Deus quer daquela forma, porque senão você não vai salvar a sua alma dessa forma, porque senão você não vai ser feliz, você vai para o inferno, enfim. A gente segue essas ideias. Então, a gente está preso a determinadas ideias de maneira cristalizada, de maneira engessada. E isso acaba fazendo com que a gente se torne, então, refém numa caverna. Né? Então, a corrente que nos prende é aquilo que te prende a qualquer coisa. Se uma pessoa é muito vaidosa, ela é escrava da sua própria beleza. Né? Então, a corrente que a prende é essa vaidade. Os bens materiais, né? Os bens materiais. Podia ser os bens materiais, quer dizer, à medida que se torna uma obsessão, eu, sei lá, lavar o carro, ou cuidar ao ponto de me tornar escravo de um objeto em si, né? Pode ser o celular, a casa, o carro, talvez eu esteja reproduzindo, né? Recompondo o mito da caverna, sendo eu aquele escravo e as algemas sendo toda essa questão material que nos permeia, né? Verdade, é verdade. Inclusive, essas coisas acontecem muito. Quando eu comento em sala com meus alunos, se você começa a olhar no relógio e percebe que precisa chegar em casa em tantos minutos porque vai começar a tua novela, ou a tua minissérie, o teu seriado, o teu programa de televisão, você é escravo daquilo. Então, aquilo é uma corrente que te prende. Professor, mas eu tenho uma pergunta. Como que eu faço a distinção entre pertencer a alguma coisa ou ser escravo dela? Não imagino também um ser humano vivendo assim, ao vazio, sem convenções, sem vínculos, né, com a sociedade. Como que eu faço essa leitura, ou se você poderia nos ajudar a perceber de que momento que eu estou pertencendo a uma religião, a um certo grupo, talvez a uma filosofia, uma ideologia, e até que ponto é que a ideologia tomou a minha personalidade e passou a ditar todos os passos da minha vida. Como se precaver disso? Essa pergunta é bem complicada, né, professor? E a ideia é essa, né? Se fosse fácil, quando tem uma música do Zé Ramalho, onde ele fala, se fosse fácil, todo mundo era. Né? É verdade. Então, olha só, eu acho, e aí a gente vai começar a fazer uma reflexão aqui, que existe uma palavra que talvez seja a chave para isso tudo, que é a liberdade. A liberdade é um tema também muito discutido dentro da filosofia. Desde os primórdios da filosofia a gente já faz essa discussão. A liberdade junto com a felicidade são duas coisas que o ser humano almeja e sonha e busca como algo que se conquista para sempre na sua vida, felicidade e liberdade. Então, cada um de nós, vai dizer o Sartre, né? O Sartre é contemporâneo nosso aqui, faleceu em 1980. O Sartre vai dizer que o ser humano é livre e, infelizmente, não há nada que ele possa fazer para privá-lo dessa liberdade. Ele é livre e está condenado à liberdade, a ser livre. Não tem como evitar isso daí. Então, partindo desse pressuposto, o que cabe a cada um de nós? Fazer escolhas, fazer opções e buscar aquilo que a gente acredita que seja o melhor. Talvez o melhor para você não seja o mesmo conceito de melhor para mim. No entanto, eu não vou questionar o seu melhor porque é para você. Né? Então, cada um de nós, usando a sua capacidade de raciocínio, que é o que nos distingue das demais criaturas não humanas, capacidade de raciocínio, capacidade de fazer escolhas, ter consciência da própria liberdade. Então, nisso está o segredo, eu arriscaria dizer, da gente poder escolher entre as coisas. E qual é a pista que o Platão nos dá? Por isso que o mito da caverna é interessante. A diferença entre opinião e conhecimento. Quando a gente tem uma opinião sobre alguma coisa, nos diz Platão, pode ser que a tua opinião seja apenas uma opinião e não a verdade real da coisa em si. Como é que você faz escolhas? Quando você tem certeza do que a coisa é para você. Né? É assim que o ser humano se baseia, em certezas, em escolhas. E para fazer escolhas, precisamos conhecer. Se eu escolhi ser um filósofo, então eu estou abrindo mão de ser um mestre de xadrez, eu estou abrindo mão de ser um médico, estou abrindo mão de ser arquiteto, estou abrindo mão de outras coisas para poder fazer aquilo que vai me conduzir à minha liberdade, à minha felicidade.
E parece que no mundo de hoje, assim, com a internet, o que mais nós temos são opinadores, né? A gente percebe isso assim como de uma hora para outra a internet tornou cientistas, né? Ou políticos, ou filósofos até, muita gente que você vê lá que está opinando e defende aquela coisa como se eu fosse realmente assim conhecedor disso. Professor, e nesse mundo da internet, para encerrar aqui o nosso papo tão agradável, depois eu tenho mais duas provocações para fazer, duas perguntas. E esse mundo da internet hoje, assim, que está cada vez mais real, né? Tá cada vez, parece que assim, eu até falo que a gente procura hoje locais que tenham tomada e Wi-Fi, né? São as prioridades. Os nossos antigos procuravam onde batia o sol, né? Hoje a gente não importa mais. Se vai num restaurante, no lugar tem Wi-Fi e a tomada onde é? Quer dizer, a coisa está muito plugada. Me parece um pouco Matrix isso, né? Uma realidade que que começou como um serviço, começou como algo bom, mas que você já não consegue sobreviver sem ela, e eu também aqui sou produto desse meio. Você conversasse um pouco para nós assim, como que isso pode se dar, ou como atuar, como se mover dentro de um mundo tão cada vez mais invasivo pela tecnologia. Vamos lá. Olha só, uma questão básica, vou voltar na ideia antiga para a gente poder dar um passo para frente. É o que o Platão sugere entre a distinção entre opinião e conhecimento. Quando ele fala isso, ele fala que a sua opinião, a opinião das pessoas, ela é tomada com base nos sentidos. E os sentidos nos permitem captar apenas a aparência das coisas, e não a essência delas. Então aí já temos um conceito bem importante, né? A distinção entre aparência e essência. A aparência é o que mais hoje se divulga na internet. Quando eu vou montar eu tenho uma conta no Face. Então, eu vou colocar uma fotinho minha lá, para me identificar. Eu posso colocar uma foto minha, como eu sou natural, ou posso colocar uma figurinha, um desenho, um avatar, né? uma imagenzinha modificada e tudo mais. Posso colocar ali uma aparência, ou posso colocar aquilo que eu sou. Eu posso não me dar conta e estar me expondo além do limite, digamos assim, do grau de exposição que as pessoas oferecem de si mesmas na internet. Tem gente que posta vídeos de si mesmo em posições ridículas e até mesmo constrangedoras, eu arriscaria dizer, porque a gente já viu isso na internet. Né? Então, ontem mesmo eu recebi uma foto, uma pessoa com seu celular novo no espelho, e atrás tinha uma privada e tinha uma pessoa sentada na privada. Então, quer dizer, que tipo de imagem você está passando de você ou do lugar onde você está quando você coloca como é que chama? Uma selfie, né? Onde você posta uma foto de você mesmo num determinado lugar. Será que é adequada aquela foto? Será que você não está se expondo demais? Será que você não está se deixando levar pela aparência? Vou tirar uma foto porque eu estou aqui e lá atrás eu estou vendo que tem um ator da Globo lá, então vou tirar uma foto minha só para mostrar que eu estou num lugar onde tem gente importante junto, gente chique junto. É o mundo da aparência. E a internet, hoje em dia, ela traz essa questão para nós. Uma coisa é conhecimento, como diz o Platão, e outra coisa é informação. Nós vivemos na era da informação. Todo mundo tem acesso a tudo quanto é tipo de informação, sobre tudo quanto é tipo de assunto, mas nem tudo é conhecimento. Nossa, que bacana, né? É um assunto que nós poderíamos desenvolver aqui por muito mais tempo. Vou já convocar aqui, está convocado o professor Marcelo a retornar ao programa Cult aqui, para quem sabe a gente desenvolver mais um pouco esse tema, né? Que é assim tão vivo, ou falar de outros temas que a filosofia nos convida, né? Para isso. Bom, para encerrar o nosso programa, eu sempre, quando trago um educador aqui, eu tenho assim algumas perguntinhas, né? Para colocar muito rápido. Então, assim, a resposta também eu peço que seja mais objetivo, mas pode também dar um comentário. Professor, escola sem partido, qual é a sua opinião? A gente vê esse movimento tomando um pouco de forma, assim, como é que você vê a escola sem partido hoje, esse movimento? Eu acho que, como todo movimento, é válido, mas a minha opinião pessoal é que a gente não vai conseguir encontrar qualquer tipo de instituição sem nenhum tipo de ideologia por trás. Então, quando se divulga a ideia de escola sem partido, existe uma ideologia por trás. E no meu pensamento, a ideologia aí é a ideologia da alienação.
é da ausência de uma reflexão embasada em alguma coisa mais consistente, uma ideia mais reflexiva e mais aprofundada da realidade. Eu discordo, na verdade, do projeto Escola Sem Partido. Né? Eu também discordo da ideia de escola ideologizante. Eu acho que o aluno que está numa escola, seja ela pública ou privada, ele tem que desenvolver o seu senso crítico, a sua opinião sobre o mundo. E a escola tem que oferecer os meios para ele poder desenvolver essa opinião. Ok. Professor, a doutrinação marxista nas escolas, existe essa vertente de que muitas vezes o Marx é colocado como Batman e em detrimento de vários outros pensadores. Você percebe isso? Era nas universidades, agora já está vindo para a escola fundamental. Você pensa que isso é uma teoria da conspiração? Então a pergunta é, existe doutrinação marxista nas universidades e nas escolas? Eu acho que não existe. Eu acho que, na minha opinião, claro, é apenas uma opinião, eu acho que o professor que acredita que está fazendo uma doutrinação marxista em alguém, ele está se iludindo. Ninguém catequiza ninguém, ninguém ideologiza ninguém. O aluno, seja ele de nível fundamental, médio ou superior, ele vem já para a instituição, né, para a escola que ele frequenta, com as suas ideias não formadas, mas em formação, em processo de formação. E cabe ao professor apresentar ideias para ele, mas botar na cabeça de algum aluno, abrir a cabeça do cara, enfiar uma ideia lá dentro, eu não acredito nisso. Eu acho que isso daí é forçação de barra, né? Lavagem cerebral. Eu acho que a gente não está mais vivendo essa era. Legal. Então é o nosso programa Cult chegando ao final desse... Voou o tempo novamente, né? Quando eu trago aqui pessoas interessantes, assim, é isso que acontece. E nós aqui da Imagem TV, vamos nos despedindo aqui da Loja Todeschini, lembrando que a Loja Todeschini no coração aqui da Praça da Catedral, você vem, adquire a sua mobília, a sua mesa, a cozinha, o sofá, e tudo tem, os complementos têm 50% de desconto, você pode parcelar em 10 vezes no cartão. E lembrando que a Loja Todeschini de Lages foi a única das 230 unidades no país a conquistar o prêmio Diamante, né, que envolve assim, uma gama de fatores, desde da venda ao recall, né, a assistência depois da aquisição do mobiliário, ao atendimento, a qualidade, a localização. Então, para nós é um orgulho aqui poder tá o programa Cult sendo transmitido numa excelência de qualidade como é a Loja Todeschini. E você, amigo que acompanha aqui pela Imagem TV, o programa Cult, espero que tenha gostado. Se você quiser refletir um pouco mais sobre a questão, vou só abrir uns 10 segundos aqui para o professor só dizer qual é o livro que fala do mito da Caverna do Dragão, para que as pessoas que gostaram dessa provocação do professor possam ir atrás de uma fonte direta, né? A história do mito da caverna está no livro A República, do Platão. Se eu não me engano, é o livro 10 da República. Está lá. Pode procurar lá que vai valer a pena. Livro 10 da República de Platão. Não perca e vá atrás para assistir o mito, para você conhecer o mito da Caverna do Platão. Programa Cult, chegando ao final. Um abraço a todos, amigos. Um prazer aqui. Professor Marco Cordeiro se despede. Até o próximo. Semana que vem, mais uma entrevista muito legal. Assim, a gente está agendando, vai ser uma surpresa. Não perca o programa Cult da próxima semana. Um abraço e até lá.